situação do Fluminense ficou difícil na Sul-Americana, você acha isso? Cara, não ficou difícil não. A derrota pro San José, ela irrita, ela dá uma raiva gigantesca pela forma como foi. Se você ainda achava que o Fluminense não deveria poupar, você com certeza ainda tá mais puto ainda, né? Mas, cara, a gente pode dizer aqui que a situação ainda é confortável dentro desse grupo da Sul-Americana, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, estou gravando esses vídeos aqui nas minhas últimas gravações aqui na Bolívia. Estivemos em todos os jogos do Fluminense até agora da Sul-Americana e espero manter desta maneira também. Estive em todos os jogos da Libertadores de 2023. Da Libertadores de 2024 teve apenas um, na verdade, que eu não fui porque eu estava doente contra o Colo-Colo no Chile, não consegui ir. E isso tudo, cara, é graças a Magic Milhas. Então eu vou pedir para vocês entrarem em contato com eles. O link está aqui embaixo na descrição. Tem contato no Instagram, tem contato no WhatsApp. É uma empresa que fortalece muito o trabalho dos tricolores que viajam para jogo e também que é uma empresa de confiança, que você pode fazer sua cotação, eles têm preço, têm atendimento, tem um trabalho personalizado com você também. Então, quem está comprando, está testando positivamente, tá? Eu recebo o feedback no WhatsApp, no Instagram, falando, pô, que massa, cara, que serviço bom, tô indo pro Mundial com a Magic Milhas, enfim. Dá essa moral para eles, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, tá? Deixa eu botar a tabela aí na tela. Essa aí, na verdade, é a tabela do grupo A, né? O Fluminense está no grupo F. Para a gente poder fazer cálculos básicos aí, né? Vamos fazer cálculos básicos aqui da possível, né, classificação do Fluminense dentro dessa Copa Sul-Americana. Até troquei o site aqui para ter um que tem um simulador, tá? Nessa rodada, o Once Caldas venceu a União Espanhola por 1-0, o San José venceu o Fluminense por 1-0 dentro de casa. Você percebe que deveria ter um padrão nesse grupo. Qual que era o padrão que deveria ter nesse grupo? Fluminense e Once Caldas vencem todo mundo e o Fluminense vence o Once Caldas. Estava sendo assim, né? Até o Fluminense decidir escalar os reservas, perder 2 pontos lá para a União Espanhola, mas beleza. Aí o Once Caldas venceu a União Espanhola e agora tem um jogo em casa contra o San José, que é de certa maneira um bônus, né, da competição, não pra gente, já que está em segundo com 4 pontos, 3 foram em cima da gente, e depois enfrentam a gente no Maracanã. Só para mostrar como a situação para classificar ela é quase impossível de que o Fluminense não classifique. Lembrando que passam 2 por grupo na Sul-Americana, sendo que o segundo vai jogar um play-off contra um terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Hoje está até aberto aqui, ó, da Libertadores, a gente tem na terceira colocação, isso ainda vai mudar consideravelmente, tá? Mas tem aqui San Antonio Bulu-Bulu, da Bolívia, seria ok, mas tem altitude, Cochabamba, Sporting Cristal do Peru, Internacional de Porto Alegre, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Alianza Lima, também do Peru, Fla-Flu, Flamengo, Barcelona de Guayaquil e Botafogo. Então a gente está falando que a gente pode pegar Flamengo, Botafogo, Barcelona de Guayaquil, a gente está falando que a gente pode enfrentar Internacional, a gente está falando também que pode enfrentar o Bulu-Bulu, o Sporting Cristal e tal, mas assim, é meio nítido que ninguém quer botar sua classificação em jogo indo para essa. Então, o segundo lugar pro Fluminense não interessa tanto, a verdade é essa. Mas para o Fluminense garantir o segundo lugar, o que ele precisa fazer? Talvez até nada, tá? Porque mesmo que, vamos botar, tipo assim, o Fluminense perder pro União Espanhola em casa, depois ainda perder pro Once Caldas em casa também. O União Espanhola ganhar do San José, beleza. Mas se empatar aqui, o Fluminense talvez não precise nem fazer nada, por exemplo. Ainda passaria com 7 pontos. Mas esse, obviamente, não é o objetivo. O Fluminense se garante classificado para a próxima fase vencendo um jogo. Se ele vencer um jogo, ele vai a 10 pontos, tá? Poderia ter sido alcançado ainda pelo San José, mas a diferença de saldo é de quase 10 gols, então matematicamente o San José teria que meter 8 no Once Caldas, na última rodada meter 3 no União Espanhola e o Fluminense perder em casa para o Once Caldas, para aí sim o Fluminense ser eliminado por saldo, e nesse cálculo que eu fiz ainda empataria no saldo. Então, para o Fluminense basta vencer um dos jogos para estar classificado e não ser eliminado na primeira fase, que aí esse assim, seria tipo papo de maior vergonha do século, talvez. Então, não vamos conversar aqui muito sobre classificação. Sobre classificação eu já expliquei a você que
tá na mão ali, né? Agora, fazendo cálculos relativos a passar em primeiro, a conta ainda só depende do Fluminense. Se o Fluminense vencer o União Espanhola na próxima rodada e na última rodada vencer o Once Caldas, ainda que o Once Caldas vença o seu jogo contra o San José na próxima rodada, o Fluminense será primeiro colocado, porque o Fluminense hoje tem 2 pontos atrás do Once Caldas. Se ele vencer o próprio Once Caldas, ele passa. Qual que foi o problema dessa derrota aqui para o San José? É que, provavelmente, na última rodada, se o Fluminense fizer o seu deverzinho de casa de ganhar o União Espanhola em casa, provavelmente o Once Caldas não vai tropeçar para o San José dentro de Manizales. E aí vai chegar na última rodada o confronto dos dois valendo a classificação, a primeira colocação, a classificação direta, com o Once Caldas com a vantagem do empate. Foi isso que essa derrota aqui provocou. A possibilidade do empate no Maracanã, depois do tropeço contra a União Espanhola e contra o San José fora de casa, o Fluminense fazendo 1 ponto, onde o Once Caldas fez 6. O Once Caldas fez 6 pontos contra esses dois fora. A gente fez 1. Tudo bem que a gente fez 3 na casa deles, eles não fizeram nada, mas percebe que a conta ainda dá 6-4. Fez com que o Fluminense perdesse a vantagem de empate na última rodada. E aí, se a União Espanhola pode ser 9-0 contra o San José, tanto faz, pouco importa, até porque a terceira colocação não dá vaga para lugar nenhum. Não adianta fazer saldo, né? Não adiantaria fazer 9-0, que o empate continuaria não dando, a não ser que o Once Caldas tivesse um tropeço bizonho contra a equipe do San José em casa, seria um dos maiores tropeços da história do Once Caldas. Aí o Fluminense entraria já com uma vantagem na última rodada, que tem um saldo melhor. Mas assim, o que a gente vai ter que fazer semana que vem, tá? Para passar aquele cálculo básico. Nosso jogo acontece na quarta-feira, 7 horas no Maracanã. Ganhar o nosso jogo, ponto. Classificou, garantiu, tá? Veio aqui, ganhou 1-0. Dormimos na liderança. Na quinta-feira, às 11 da noite, no horário de Brasília, o Once Caldas entra em campo em Manizales, na Colômbia, contra o San José. O que a gente vai ter que fazer aqui, não sei se nem se vai gastar muita energia, é torcer pro 0-0 se manter. Se tiver um empate, show. Na última rodada o Fluminense entra com a vantagem do empate contra o Once Caldas em casa, e mesmo que aconteça um problemaço aí e tal, o Fluminense joga muito mal e não ganha o Once Caldas em casa, ele passa em primeiro. Mas é verdade que isso daqui é quase impossível de acontecer, a maior chance é uma goleada ali do Once Caldas, um 3-4-0. E na última rodada a gente tem um Fluminense e Once Caldas, onde o Fluminense vai precisar vencer no Maracanã na quinta-feira, dia 29 de maio, para ser primeiro. É sempre um risco. É sempre um risco. Eu defendi que se deveria poupar na Sul-Americana por um motivo muito específico. O time reserva do Fluminense tinha o dever e a obrigação de jogar muito melhor do que jogaram contra a União Espanhola e contra o San José. Fizeram 1 ponto e não foi à toa. Tá? O Fluminense mereceu fazer 1 ponto nesses 2 jogos mesmo. É isso. Eu não esperava atuações tão tenebrosas dos reservas do Fluminense. Aí foi o meu erro. Mas o poupar, para mim, não era o problema. O problema para mim foram as atuações dos reservas. Seja por atuação displicente e ruim em Santiago, seja por uma atuação taticamente ruim e tecnicamente ruim também aqui em La Paz. Isso fez com que o Fluminense fosse para a última rodada precisando de uma vitória. E aí, meu amigo, se não é bom você contar com um ovo no furingo da galinha que bota 6 ovos por dia, que seria pegar o San José em casa, já não era bom enfrentá-los na última rodada, precisam ganhar, ainda mais naquela galinha que você nunca viu botar um ovo direito. O Once Caldas não é um adversário, um bicho-papão, mas é um time mais forte. E a gente vai ter que ganhar deles na última rodada em casa. Ainda está na nossa mão o controle. Mas, enfim. Só para dar um cenário que a galera também comentou muito, falou assim, pô, Gabriel, não adianta só passar em primeiro, tem que passar em primeiro com uma das melhores campanhas para garantir que a gente vai decidir em casa até o final. Eu acho isso super valorizado demais, esse decidir em casa, tanto que a gente, né, na Libertadores que a gente decidiu em casa o tempo todo, a gente perdeu. Na boa parte das eliminações, inclusive de Libertadores, que eu me lembro, assim, tal, tiveram jogos ruins em casa. E na Libertadores que a gente foi campeão, só as oitavas que a gente decidiu em casa, né? A gente decidiu no Defensores contra o Olímpia, decidiu no Beira-Rio contra o Inter. Mas, para dar aquele panorama, estava fazendo uma análise aqui dos grupos.
O grupo A é uma dúvida. Se o Fluminense ganhar os 2 jogos, o Fluminense vai a 13 pontos. Estou considerando essa métrica, tá? Acho que o grupo A não chega a 13 pontos, então o Fluminense já seria melhor do que 1. Acho que o grupo B sim chega. Acho que a Universidade Católica vence pelo menos mais um jogo em casa contra o Vitória, então acho que a gente fica atrás da Universidade Católica. Acho que a gente fica atrás do Huracan também. Muito provável que vença pelo menos mais um jogo em casa, ou quem sabe até tem o Racing, tem o América de Cali fora ainda, que pode acabar gerando uma vitória, então acho que a gente fica atrás do Huracan com 13 pontos. Esse grupo D aqui é uma incógnita, porque eu acho que o Grêmio termina em primeiro, e acho possível que o Grêmio chegue a 14 pontos, então, enfim, mas acho que esse Grêmio Godoy Cruz vai decidir muita coisa. E por último não, acho que esse grupo E aqui é uma enganação, porque o Mushuc-Runa joga 2 jogos fora agora. Não acho que ele ganhe um desses jogos. Acho que passa ele o Palestino, mas não acho que chegue a 13 pontos. O grupo do Lanús, acho que o Lanús chega. Acho que vai a 14, acho que ganha as 2 que estão faltando. E no grupo do Galo, acho que ninguém que chega a 13 pontos. Nem tem mais como, na verdade, ninguém que chega a 13 pontos. Então, assim, a gente deve ser o 5º melhor primeiro colocado. Não é dos melhores cenários, mas está longe de ser um cenário também péssimo pro Fluminense se ganhar os 2 jogos. O problema é esse. Vai ter que se dedicar. Enfim, tamo juntos, tá? Deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.